Olá, meus amigos e amigas de Dicas de Costura, tudo bem com vocês? Passando por aqui para continuar o corte e também dicas de montagem do nosso vestido Brise. Isso mesmo, para quem me acompanha no canal já viu a primeira dica, onde nós modelamos, isso mesmo, modelamos juntinhos com a nossa maravilhosa modelagem de malharia, o famoso vestido Brise, que está super em alta, Brise, como você quiser, desde que você use as dicas de forma correta, porque o formato desse vestido, o resultado será simplesmente fantástico. Maravilhoso, isso mesmo. E para você que me acompanha no canal, já curtiu? Já compartilhou? Ainda não? Faça então, aproveita aí um dedinho rapidinho e deixe seu like, curta, compartilhe. Para você que não me conhece, eu sou Silvia Cordeiro do canal Dicas de Costura. Se inscreva no meu canal, isso mesmo, no YouTube, Dicas de Costura com Silvia Cordeiro, certo? Ah, já estamos no YouTube? Ok, maravilha! Então o que você está fazendo para não se inscrever? Se inscreva, aproveite já! E continuando a dica de hoje é como você vai cortar, dicas para você aproveitar o máximo de tecido e também dicas de quando o tecido que você tem não é suficiente para aquele último babado que eu adaptei. O que você pode fazer? Ah, sempre tem que ser daquela forma? Não, você pode cortar reto. Então é isso que eu quero mostrar para você. Dicas de como você aproveitar melhor os retalhos de tecido que você tem aí e arrasar. Mas fazendo uma peça de alta, isso mesmo. Alta temporada, o momento agora é esse vestido, seja longo, seja curto. Algumas amigas têm perguntado no canal, esse vestido serve para qualquer biotipo? Serve para baixinhas? Sim, qualquer biotipo, amiga, para qualquer biotipo. Baixinha, altinha, magrinha, cheinha. O importante é você fazer de forma correta a modelagem, o corte e a montagem dessa peça. Então vamos lá? Olha só, eu já deixei aqui posicionado costas, frente da blusinha. Eu ainda comentei no dia que expliquei aqui que nunca pode faltar esse chanfro, certo? Essa partinha levantada aqui é que o meu molde está virado ao contrário. Mas olha só, eu expliquei sobre esta dica aqui para quando você for fazer a barrinha na galoneira não faltar tecido, certo? Então hoje nós vamos ter dica da agulha correta para você franzir, a forma correta de cortar. Então, olha só, temos frente aqui. Se eu vou juntar partes, né? Então você vai deixar meio centímetro de costura aqui embaixo. No meu, eu já acrescentei, já deixei, olha só. Aí, esse daqui eu estou fazendo com uma manguinha japonesa. Mas se você observar no desenho, para quem está me acompanhando, perceba que é uma manga normal. E aí ela tem aquele leve, aquele babadinho, aquele drapeadinho, né? Na margem da manga. Vou te ensinar também como você faz isso, certo? Teve uma amiga que perguntou, e o drapeado, e aquela adaptação para manga? Então, nós vamos fazer também. Vou dar dica de como você faz. Ó, então a frente já cortada aqui. E perceba que eu tenho o que de tecido aqui, ó? Menos de 50 centímetros era o que eu tinha de tecido, tá? Desse tecido aqui, que foi o suficiente para trabalhar a blusa, que eu poderia ter jogado essa blusa um pouquinho mais curta aqui, logo abaixo do busto, enfim, tá? Então você que vai fazer o seu modelo aí, não necessariamente você precisa estar com os recortes com as medidas que eu coloquei, mas você tem que observar o quê? Que você sempre tem que ficar atenta para quando você jogar as margens, né, as medidas, elas ficarem numa proporção bonita, tá bom?
Por exemplo, se você vai jogar esse recorte não pode ficar em cima do busto. Se ficar em cima do mamilo, vai ficar muito feio. Então, olha só, as blusas aqui cortadas, frente e costas. Já deixei algumas coisas aqui levemente preparadas, que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Aí, tem aquele bonitinho lá, que é um drapeadinho. Tá vendo esse tecido que sobrou aqui, ó? Com esse tecido que sobrou aqui, esse pouquinho, dá pra eu fazer aquele drapeadinho. Para quem me perguntou, é reto, tá? Nós vamos tirar uma tira reta, aí você decide a largura que você quer. Então, por exemplo, se você vai fazer com 5 centímetros, pronta, então você tem que fazer com 11. Eu tirei aqui, fiz uma tira reta de 11 centímetros para aquele drapeadinho da manga, tá vendo? Só que o tecido que eu tenho aqui agora, ele não é suficiente, talvez, para cortar nessa largura. Então, eu vou diminuir, tá? Posso fazer com 7, que aí ele fica pronto com 3,5, vai ficar lindíssimo da mesma forma. Olha isso aqui, ó. Vou diminuir aqui para caber dentro do que eu preciso, porque depois, ó, ele vai ser cortado aqui, ó, e eu vou dobrar, certo? Não entendeu? Não tem problema. Nada de neura, porque daqui a pouquinho a gente vai montar isso aqui juntinho. Ó, aí eu dobro aqui para cortar tudo de uma vez. Só que para fazer isso, você tem que estar com uma tesoura decente, tá? Se a sua tesoura não tiver de acordo, não vai dar para você cortar de uma vez. Então, aí corte parte 1, parte 2. E lembre-se que 2 partes tem que estar na dobra do tecido, porque se não estiver na dobra, a gente não consegue fazer inteiro, tá? Então, aqui. Tem o primeiro lado, vamos lá no segundo. Tem uma tira só. Na hora que eu for para a máquina, você já vai entender o que nós vamos fazer com isso aqui. Ó, dobrou, toma cuidado, tá? Dá uma dobrada aqui, vamos tirar isso aqui. Eles têm que ter cuidado. Às vezes é melhor fazer um de cada vez, porque ficar na gana de fazer tudo de uma vez só. Então aqui, ó, eu tenho os dois. Aqui, eu vou separar. Então eu tenho que ter um para cada braço, para cada manga. Ó, venho aqui, separo. Tá? Só que você já vai entender e de repente é até interessante eu já te mostrar como você vai fazer isso. Olha, chega aqui pertinho. Você vai dobrar, ó, tá aqui aberto. Você vai dobrar, aí você vai lá na máquina e você vai fazendo isso aqui, ó. Fazendo dobrinhas e passando costura, ó. Só que primeiro a gente passa uma costurinha aqui na ponta, uma costurinha reta. Depois que a gente passou a costurinha reta, aí sim a gente vem fazendo passo a passo. Mas isso aqui é assunto para uma próxima dica, tá? Porque a gente vai fazer isso aqui também. Mas hoje nós vamos cortar e eu vou dar dicas do franzido. Então o foco agora é o corte para você aproveitar o que você tem de tecido aí, sem gastar demais, sem estragar tecido. Olha só, a segunda faixa era creme, certo? Então, o nosso primeiro franzido vem agora. Olha como o tecido solta tinta e esse é claro, tinta não, pozinho, e como é claro. Então, olha só, a segunda faixa, ou seja, a primeira faixa franzida era um creme, que agora vem a minha dica para você. Eu posso simplesmente cortar, dobrar o tecido ao meio. Percebe aqui, ó, dobrei ao meio, as duas pontas estão aqui, ó, certo? Só que olha só, quando eu colocar, e aqui eu tenho que cortar duas partes dessa, que é a nossa primeira faixa de franzido. Quando eu jogar ela aqui,
Corto uma aqui, corto mais uma aqui. Olha a quantidade de tecido que está sobrando aqui, que se você cortar dessa forma, você vai desperdiçar tecido. E a ordem aqui é economizar. Por quê? Você pode fazer para você pode fazer para sua família, você pode fazer para vender. Imagine só você economizando, fazendo de uma forma econômica e o que sobrar ali ainda dá para você fazer uma blusinha, certo? Ao passo que se você corta de uma vez, você vai ter duas tiras assim. Se você corta inteiro, você tem, reduzindo, você tem uma peça inteira que dá para cortar uma blusa frente e costas, tá? Então, olha só aqui agora. Dobrei desta forma. Então, o meio, olha, dobrei. Bonitinho aqui. Já verifico se cabe aqui, olha, é o suficiente. Ó. Só que aí eu vou ajeitar o tecido, porque é malha, mas a gente não pode cortar fora do fio, não pode ficar cortando tecido torto, né? Então, deixo o tecido certinho no fio. Olha só, vou tirar um aqui, mais um aqui. E o que eu quero que você veja? Olha a quantidade de tecido que sobrou inteiro aqui. Ia sobrar duas faixinhas aqui e depois ou você tem que emendar ou de repente não vai dar para fazer nada. Desta forma aqui, olha só, eu tenho uma blusa frente, mesmo que você seja grande assim como eu, não precisa ser uma blusinha pequena, olha só a largura dessa blusa. Dá para fazer uma blusa para vários tamanhos aqui, certo? Aqui, com a minha outra dica para você cortar mais rápido, que eu vou te mostrar que o laranja eu já fiz isso. Você vem aqui, ó. Só que para fazer isso, você tem que fazer com paciência, com calma, tá? E observar se não tá faltando tecido embaixo, ó. Fiz isso. Posiciono aqui, ó. Levei demais. Então, trago um pouquinho menos, porque eu não preciso disso tudo. Ou corta em duas vezes também, não tem problema, tá? Importante, ó. Isso aqui tem que ser cortado na dobra e eu tenho que ter duas partes, certo? Então aqui, por quê? Isso aqui é metade da frente e metade das costas. Por isso tem que estar na dobra do tecido aqui, ó. Pra hora que sair, sair inteiro. Embaixo a mesma coisa, na dobra do tecido, para sair inteira as costas e inteiro a frente, certo? Então fiz isso aqui. Lembra que a gente tem que deixar meio centímetro de costura. Então, quando eu vou cortar dessa forma, toma cuidado para não faltar tecido embaixo, tá? Posso também, eu gosto muito, muito, muito de usar as pedrinhas quando eu tô cortando malha. Então, posso jogar aqui umas pedrinhas para firmar ainda mais o tecido. Aqui, ó. Não tem pedrinha? Coloca um pacote de açúcar aí em cima. Pode colocar um pacote de café. Não tem desculpa, não precisa gastar não, tá? Ah, não tem as pedrinhas que a Silvia usa, não tem problema. Ó. Não esquece que aqui você precisa deixar margem de costura de meio centímetro, tá bom? Ó, aqui desmembramos o molde. Então, agora a gente vai ter que unir parte com parte, certo? São peças recortadas, então a gente precisa da margem de costura. Pronto, olha só. Nossa segunda parte aqui já cortada. E eu já deixei para adiantar a nossa terceira parte aqui, olha, que é o segundo franzido já cortado. Então, deixa eu organizar aqui só para mostrar para quem ainda não entendeu, né? Vou mostrar assim, depois eu vou virar, porque, gente, tá muito lindo o composê dessas cores. Ó, vamos posicionar aqui, frente, né? E eu tenho aqui costas, certo? Molde das costas, certinho? Então, aqui, ó, virando o contrário, tá vendo, ó? Essa parte aqui normal, sem franzido nenhum. Esta daqui, esse excesso vai franzir, vai vir pra cá.
Quando chegou na parte de baixo, olha só, este franzido, esse excesso franze aqui dentro, certo? E ainda tem um babado que a gente vai cortar agora, que é a outra dica que eu vou dar. E olha isso aqui, olha. Eu queria que vocês vissem o movimento das cores, gente. Olha que coisa mais linda que vai ficar, né? Exatamente igual ao da foto. Quem disse que vocês não podem aí arrasar também? Não precisa ser nessa cor. Vocês podem fazer diversas cores que está se usando muito. E aí, lógico, desde que você faça as cores casarem entre si. Isso é muito importante, tá bom? Então faça um casamento legal das cores, vai arrasar. Cores bebês, fica muito lindo, ou cores vibrantes com cores mais suaves. Então, olha só, a última parte era um babado, tá? Então, aquela segunda parte aqui, ó, ou seja, a terceira parte franzida dessa mesma cor, eu cortei exatamente igual eu mostrei o último corte que eu fiz agora do creme. Agora, observe aqui que a forma como eu modelei esse, porque eu quero uns gomos embaixo, é um formato que gasta muito tecido, tá? Então, se de repente você não tem tecido suficiente para fazer dessa forma, o que você vai fazer? Vai continuar aqui do mesmo jeito que nós fizemos. Lembra que eu fiz aqui esse babado e depois eu abri embaixo. O que você vai fazer? É só olhar o vídeo anterior. Quando chegar nessa terceira parte, que é o babadinho último ali, você não vai abrir, você não abrindo essa adaptação para ficar mais fluido o tecido com aquele efeito godê, ele vai ficar retinho. Então você é só fazer do mesmo jeito. E aí, se eu tenho esta medida aqui embaixo de franzido, você vai colocar um pouco mais e não vai abrir. Só vai fazer a primeira adaptação que eu fiz, isso mesmo. Lembra que eu fiz uma primeira adaptação aqui, depois uma segunda. Então você só vai fazer a primeira adaptação e aqui você vai cortar reto. Tá vendo que eu estou cortando em ângulo de viés. Então tá um círculo ali. Gasta bastante tecido. Se eu estivesse cortando duas faixinhas aqui, olha só, ia gastar só isso, tá? Ao passo que, desta forma, eu estou gastando 70 centímetros a mais de tecido, tá bom? Então, se você vai fazer para vender, a finalidade é economizar, pode fazer reto, não tem problema. Outra dica, olha só o que eu fiz. Isso aqui tem que ser cortado na dobra, certo? Então, aqui está na dobra. Como eu estou aqui, ó, com esse tecido circular, eu vou colocar aqui, ó. Vou cortar duas vezes. E aí, para economizar, uma dessas partes aqui vai ter uma costurinha a mais. Então, aqui não tem problema. Como ele é um babado, ele vai ficar com uma costurinha a mais, no caso, se você está trabalhando com a viscolaicra, que ela é aberta, né, dos dois lados. No caso aqui, eu peguei uma malha circular. Então, aqui, ó, fiz isso. Agora, dobrei lá, já vou cortar os dois de uma vez só. Mas para isso, tem que estar tudo bonitinho, bem certinho aqui. Eu já deixei bem adiantado o que eu precisava fazer, pra gente não perder tempo. Ó, assim, venho. Não esquece da margem de costura aqui, ó. Então, já vou deixando aqui a margem para costurar no de cima. Tem dúvida de como faz? Não tem certeza de ir no olho e conseguir cortar? Pega a fita métrica, um giz e vai marcando aqui, ó. Tá? Não tem erro. Ó, deixei a margenzinha. E já vou mostrar também o efeito, o resultado de quando você corta dessa forma. Deixa eu só ajeitar aqui.
Para quem me acompanha no canal, sabe que eu sempre falo da compensação de bumbum. Quando você faz um vestido, uma saia, nas costas a gente tem que compensar, deixar um pouquinho maior, certo? Por que é que aqui eu não tô deixando maior? Você sabe me dizer por que eu não deixei maior aqui? Eu não deixei maior nas costas porque nós estamos fazendo uma peça solta. A peça solta, ela não vai marcar o corpo, então não tem necessidade nesse processo, nesse caso, de você acrescentar 2, 3 centímetros a mais para o bumbum, em casos especiais até 5 centímetros, como eu sempre digo. Então, neste caso, quando é uma peça solta, você não precisa fazer compensação de bumbum, tá? Então, olha só, vou tirar o molde aqui só para te mostrar o resultado agora e vou já te dar mais uma dica de como você faz, porque de repente a sua dúvida é como eu faço para franzir, que agulha eu uso, né? Como eu faço para franzir malha ou até tecido plano de uma forma tranquila. Então, olha só, aqui nós temos duas partes, ó, duas partes. Aqui tá na dobra. Olha o que eu queria mostrar para vocês, o resultado. Olha como fica totalmente diferente, tá? Se você cortasse reto. Assim, sem mesmo ter passado franzido, se você observar bem, você já percebe um efeito lindo de ondinhas. A hora que a gente franzir, então, vai ficar maravilhoso. Então, agora o processo de montagem, tá? Como a minha overlock ainda não está montada nessa cor, porque mais uma dica que eu quero passar para vocês. Vai fazer uma peça dessa? É interessante que você use a linha de acordo com o que você está fazendo. Então imagine só, eu vou franzir agora, mas eu vou pôr a linha na cor do tecido, tá? Para eu franzir essa parte. Vai fechar as laterais? É legal você como são partes separadas? Então olha só, quando eu for fechar este com este, o laranja, eu vou fechar na mesma cor. Quando eu for fechar o creme, eu tô falando das laterais, eu vou fechar a lateral com a mesma cor, com creme. O azul, eu vou fechar com azul. Quando eu for unir, então depois eu vou fazer a união. Primeira, do azul com o creme. Se você observar ali, olha, a minha máquina já está montada com creme. Então, neste processo, que vai ser quase o último processo, aí nós vamos usar o creminho. Então, aqui, olha, eu tenho creme no meio. Então, aí eu vou usar linha creme para juntar este com este. E depois a mesma linha creme para juntar o creme com o laranja, tá bem? Mas aqui as laterais, é interessante você fechar com a linha da cor, porque se de repente o tecido abre um pouquinho, a sua máquina, enfim, não tiver, né, tão regulada, o correto é estar, vai abrir e vai aparecer a cor da linha, tá certo? Então, a primeira dica agora na máquina, nós vamos franzir este daqui. Então, para franzir esse daqui, você vai unir lateralmente, uma lateral só, certo? Quando eu falo unir uma única lateral, eu estou falando que você vai fazer isso aqui, ó. Pegar uma frente com uma costas. Eu não vou juntar agora, eu vou só te mostrar na máquina como você vai fazer para franzir. Então aqui, ó. Você vai juntar uma das laterais para você passar franzido nela inteira. Mas observe, olha, que a gente tem um pedaço de tecido muito grande. Então, nesse caso, é interessante que você vá fazendo por partes. Por quê? Se você tentar franzir um tecido muito longo, mesmo com a dica que eu vou te passar, é perigoso sua linha quebrar e você toda hora ter que refazer o processo. Então, para que isso não aconteça, vamos lá para a máquina, nós vamos fazer aqui, ó, uma parte de cada vez, tá bom? Então, vamos lá. Já estou com a minha máquina montada aqui.
Então, observe só, eu coloquei linha na cor, olha só, linha na cor do tecido, tá? Para ficar um trabalho bem bonito, bem bacana. A minha agulha que eu estou usando aqui, vou até retirar a agulha para te mostrar. Eu estou usando ponta bola, ou seja, cabinho dourado, número 11. De repente você tem dúvida de como você sabe que a agulha o número da agulha tá correto, que é o número 11 aqui, certo? Então, olha só, se você observar, a agulha 11, ela tem um 80 na frente, é 80/11. Se fosse a 9, 70/9, porque às vezes a pessoa se confunde e pensa que é o primeiro número. Outro dia a aluna me perguntou se houvesse a agulha 7, porque estava 70/9. Então não, gente, ó, 70, se vê um 70 já sabe que é a agulha 9, 80 é uma agulha 11, 80/11, depois a agulha 90/14 e assim sucessivamente, tá? Então aqui agora, já testei o ponto da máquina, tá? Eu não mudei nada aqui na minha máquina para passar esse franzido, certo? Nada, nada, nada. Não mexi na regulagem de ponto, não soltei nada. Eu vou fazer exatamente como se eu fosse costurar, fazer costura reta. Porque agora eu vou franzir. O que eu mudei aqui, olha, é o tamanho de ponto. Então, se ele estivesse aqui, estaria para costurar tranquilamente entre o 2 e o 3. Eu vou passar aqui para o 4, ó. É a largura de ponto, é o máximo dessa máquina. E aí eu vou pegar uma das partes, certo? No caso, esse aqui eu tenho que franzir só a parte de baixo, certo? Então, eu não posso franzir a parte de cima desse, porque a parte franzida desse de cima, né? Esse daqui tem que encaixar, aliás, esse tem que encaixar com o creme. Então, a parte de cima dele aqui vai ser franzida, certo? Então, ó, tem que franzir essa parte de cima dele, a parte de baixo eu não vou franzir. Aí, eu vou franzir a parte de cima deste aqui. Então, aqui, ó, vem aqui. Vou deixar um espaço de 1 centímetro somente. Quando eu falo um espaço de 1 centímetro, eu estou falando aqui, ó. Vou deixar, eu não vou começar o meu franzido na ponta não, tá? Então, vou deixar aqui, 1 centímetro. Venho aqui, ó, com uma sapata de distância. E aí, sem dar retrocesso. Tecido margeando ali na sapatinha. Cheguei aqui, ó, antes de chegar no final, faltando 1 centímetro, tiro, deixo uma linha longa para eu conseguir trabalhar, puxar. Então, olha só, passei 2 linhas, ou seja, 2 costurinhas aqui. Passei a primeira, depois, em seguida, já passei uma segunda do ladinho da primeira. Olha isso aqui, ó, tá? Porque desta forma, se uma linha quebrar, você tem a outra de segurança, certo? Então, sempre que você for franzir, passe 2 linhas. Agora, na hora de puxar aqui, você pode puxar todas as linhas? Não. Aqui você vai escolher se você pega as 2 de cima da agulha ou se você pega as 2 da bobina, tá? Então, se você começar a puxar as 2 de cima, ok. Sempre mantendo sempre as 2 de cima. Se você resolver puxar as 2 da bobina, sempre as 2 da bobina. Então, vamos aqui, ó. Tanto faz, tá? Então, ó, vou puxando aqui.
Só que você vai puxar e quando ele franziu assim, se você continuar puxando, ao invés de tentear, o que é tentear? Levar o franzido adiante, tá? Se você tem que ir tenteando o franzido, senão essa linha vai quebrar. Então, olha o que eu vou fazendo, ó. Eu puxo um pouquinho, franziu, eu levo lá pro meio, ó. Eu vou escorregando esse franzido, tá? Ah, travou um pouquinho agora, o que eu faço? Não tem problema, olha só. Ali, sabe por que travou? Sem perceber, eu joguei uma linha sobre, uma costura sobre a outra. E aí travou a costura, tá? Então, foi isso que aconteceu ali. Então, separa aqui de novo. E aí, nós vamos puxar e levando lá para metade, tá? Lá para o meio. Às vezes, quando isso não acontece, que na maior parte, né? Se eu não tivesse deixado a costura bater em cima, o que você faz? Você faz pelos dois lados. Então, você vai fazer metadinha. Então, de uma ponta até a metade. Depois, na hora que você viu que já franziu o suficiente daquele lado, você começa do outro lado. Assim, você não tem que ficar escorregando tanto tecido franzido, certo? Então, aqui, ó. É só ir levando pra lá. E como é que eu vou saber se isso daqui tá bom, se isso aqui é o suficiente? Porque esse daqui tem que ser costurado aonde? Esse daqui vai ser costurado naquele creminho, certo? Então, eu vou passar aqui primeiro, ó. Puxo aqui um certo franzido. Aí eu vou bater, vou pegar aquela parte creme e vou colocar aqui para ver se é o suficiente ou se eu tenho que franzir mais. Aqui, ó, onde eu bati a linha uma sobre a outra, que eu sei que ele não vai correr, olha só, tá vendo? Eu bati uma linha sobre a outra, então ele não quer franzir. Não quer passar o franzido, não é que ele não quer franzir, não quer passar o franzido. Então, eu tô vindo de um lado só. Então, olha só, isso tudo é para você perceber, minha amiga linda, minha Vezete, que nós estamos fazendo isso aqui, ó, no cru mesmo, para você ver que é possível você fazer, te passando todas as dicas do que pode acontecer, sem corte de vídeo. Ah, ela errou e cortou o vídeo. Ah, não tem corte, para você perceber que você também pode. Que até a gente que tem experiência, às vezes acontece uns erros de percurso que a gente tem que voltar, refazer, porque costura é muita paciência, costura é muita dedicação. Só que o mais complicado que eu penso como modelista é a modelagem. Eu tenho certeza que é a modelagem. E é por isso que você conta com os moldes Vezo, maravilhosos moldes Vezo, tanto de malharia como de tecido plano. Temos os moldes de fitness. Pensa você aí fazendo aquelas leggings maravilhosas, né? Macacão de academia, ou mesmo você fazendo camisetas. Nós temos os moldes de fitness, nós temos moldes de moda pet, que é a moda para cães e gatos em mais de 18 raças. Nós temos a modelagem de lingerie, temos a modelagem de moda praia. Então, você conta com os moldes Vezo para facilitar a sua vida. No caso dos moldes de malharia e os moldes de tecido plano, são bases para você fazer infinidades de peças. Então, como eu sempre digo, o céu é o limite para você modelar com essas peças. Nos outros também. A diferença do molde fitness, da modelagem fitness, moda praia e também lingerie, é que os moldes já estão preparados só para você. Tirou ali, cortou, não precisa adaptar modelo, já são modelos adaptados. Lógico que a partir dali, você, lógico, eu tenho um maiô, por exemplo, no de moda praia. Você não precisa fazer o maiô básico ou o maiô com recorte sempre que está ali. Você pode variar modelos com várias adaptações, porque a base está certinha, então é só você adaptar. Olha só, a parte de cima eu já franzi.
Eu aproveitei, olha o babado, gente. Quando a gente fez aquela adaptação, eu já até puxei aqui, olha. Olha o efeito que dá com aquelas aberturinhas, aquela segunda adaptação que eu fiz. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, daquela segunda adaptação, onde eu fui abrindo, né, fazendo aqueles cortezinhos, ele vai dar esse efeito aqui maravilhoso. Nossa, gente, isso aqui tá muito lindo, vai ficar sensacional. Aí, como é que eu sei que tá bom o tamanho e também que eu vou adaptar na outra parte? Então, lógico, aqui eu não passei ainda o franzido na segunda parte, no creminho, mas quando for passar franzido, vai passar franzido aonde? Na parte de baixo, que tá com evasê? Não, não é na parte de baixo, é nessa parte de cima, certo? Na parte de cima aqui, ó. Então, vou até passar simulando com essas duas aqui, ó, com essa cor mesmo, depois eu tiro, para facilitar a visualização de vocês. Olha aqui. Então, vamos passar aqui também, deixa 1 centímetro. Vou passar o franzido só na parte de cima. Então, aqui, ó. E aí eu vou lá na mesa, e na mesa eu consigo mostrar para vocês com maior facilidade. A visualização vai ficar mais fácil, porque aí nós vamos na mesa e vamos montar todas as partes, tá bom? Tô passando com essa cor aqui mesmo, mas se você tiver possibilidade, passe sempre a cor da linha. A linha na cor do tecido, por quê? Se de repente você não consegue tirar tudo, não estiver conseguindo tirar tudo de uma vez, você não precisa se preocupar, você deixa a linha. O correto é sempre tirar, para não ficar um monte de linha. E ó, quando eu vou começar, eu deixo uma linha mais comprida aqui também, ó. Agora eu vou passar do ladinho dessa, a segunda, e agora eu vou tomar bastante cuidado para não deixar bater em cima da ponta, senão não consigo puxar, né? Às vezes é melhor ir um pouco devagar, um pouco mais lento, mas fazer tudo direitinho. Olha, porque nessa, fazendo assim, a visualização para você fica bem melhor, tá? Então, nessa cor você consegue ver as duas linhas que eu tô passando, certo? Ó, sem retrocesso, fui até ali. Tem uma outra forma de montar também, tá? A gente pode fazer tudo separado, ou seja, montar a frente primeiro, depois a gente monta as costas. Depois que a gente montou frente e costas, a gente passa uma costura só na lateral. Mas lembrando, as costurinhas de recortes têm que bater, encaixar as laterais, os recortes certinho, tá bom? Então a gente pode fazer isso junto para vocês verem como é fácil. Olha só, levei lá, ó, franzi e vou trazendo, ó, com a mão eu vou puxando devagar. Porque se você tentar franzir tudo de uma vez, que às vezes eu já vi pessoas fazendo isso aqui, ó. Faz aquele tucho aqui, ó, e vai tentando levar aquele monte de franzido. Vai quebrar a linha. Então você tem que franzir um pedaço e tenteando assim, ó. Quando eu falo tentear, é ir puxando, deixando o franzido, mas ir puxando para a parte que não está franzida. Olha só que legal que vai ficando, tá? Nós vamos agora na mesa, porque eu quero te mostrar na mesa a junção das partes, tá? E te dar mais uma dica de como você vai fazer para montar primeiro na reta, para depois ir para o overlock. Então, vamos lá. Deixa eu puxar aqui. Deixa eu organizar a baguncinha. Ok. Então, nós temos aqui, ó, parte de cima, que eu ainda não juntei. Então, tanto faz frente como costas, porque nós temos todas as partes iguais, certo? Então, deixa eu tirar daqui e abrir esse molde. Então, olha só, nosso primeiro processo. Então, eu tenho uma das partes aqui, ó, certo?
uma das minhas partes está aqui, ou seja, a minha frente está aqui. Aqui vai vir a primeira parte de franzido. Então, eu franzi a parte de cima e agora eu tenho que levar esse franzido, franzir o suficiente para ele encaixar nessa parte, certo? Então, aqui, ó, vou continuar franzindo mais um pouquinho, que eu vi que há necessidade. Também você vai fazer esse franzido ficar uniforme, nós não podemos montuar franzido num lugar só e os outros lugares ficar sem franzido ou ficar com menos franzido. Então, quando a gente fala de tentear franzido, olha, poderia montar isso assim? De jeito algum, olha, parte sem franzido e um monte de franzido num lugar só. Então, aqui, ó, tô trazendo aqui. Tem uma sapatinha, gente, também, não sei se você vai encontrar aí na sua cidade, tá? Que ela franze. É uma sapatinha de franzir. Ela já vai franzindo uniforme. Fica tudo certinho já. Mas por que geralmente eu não usei sapato aqui? Tem muitas das nossas amigas que na cidade não encontra nem os materiais básicos de costura. Então, às vezes, é muito complicado encontrar materiais de costura. Então, o que a gente quer aqui no canal? Mostrar a facilidade que você pode, com apenas uma máquina doméstica reta, uma overlock simples, no caso da malha, com essas peças você consegue costurar e arrasar. Olha só. De repente, eu passei um franzido aqui que eu percebi que foi demais. O que você vai fazer? Ó, solto, venho lá, ó. Vou ajeitando o franzido e já soltando ele para ele bater com a medida que eu quero, que é a medida aqui de cima, ó. Certo? E aí, depois que eu fizer isso, vou pôr uns alfinetes aqui, ó. Falta soltar um pouquinho mais para cá. Então, vai ajeitando o franzido para ele ficar bem bonito, tá? Nada de ficar com preguicinha e fazer de qualquer jeito, não. E perceberam a quantidade de franzido que nós jogamos? Você viu que eu joguei um pouquinho mais que a metade do que nós tínhamos lá da modelagem. Um pouquinho mais da metade deu este efeito aqui. Ah, Silvia, eu não quero tanto franzido. Jogue só a metade. Ah, Silvia, meu tecido não vai dar se eu jogar a mesma quantidade que você jogou. Não tem problema. Joga só a metade. Então, eu tinha lá 47, eu fiz o quê? Um quarto da peça eu tinha 47. Eu fui e joguei 20 centímetros, 17 centímetros. Então, se de repente você só quer jogar a metade, joga 13,5, 14 centímetros, é o suficiente. Então, aqui, ó, depois eu vou ajeitar melhor, certo? Então, esta é a nossa primeira parte, que aí tem que encaixar com a nossa terceira parte, que está aqui, que eu já puxei o franzido. Então, esse franzido aqui, que eu vou ter que soltar um pouco, ele tem que encaixar com esse aqui sem franzir, ó. Então, vamos lá e soltamos, ó. Soltamos um pouquinho do franzido. E quando você for soltar o franzido, nada de quebrar a linha, tá? Senão você perde todo o seu trabalho. Então, aqui, ó. Essas linhas aradas que você tá vendo aí é importante e é necessário, tá? Não tem como tirar. Ó, vamos tenteando aqui. Falta pouco. Ó, aqui tá querendo travar um pouquinho. Solta um pouquinho mais para lá para não quebrar. Não deixa travar, não deixa quebrar. Só tenteando aqui. E aí, ajeita o franzido certinho, ó, tá? Para bater com a medida que você tem aqui, ó. Solto mais um pouquinho. Ó. Então, a segunda parte, olha. Certo? Ó.
segunda parte franzida. Então, com a máquina reta, que ainda tem mais uma terceira parte, nós vamos costurar todos eles. Então, aí você não vai deixar a máquina reta com costura com o tamanho de ponto para franzir. Você vai colocar ponto de costura na máquina reta e vai juntar todas essas partes. Olha a nossa última parte aqui, como ele tem aquela adaptação bonita, né? Então ele fica um pouco diferente, olha como fica lindo. Esse também tem que chegar na medida que nós temos aqui. Então, ó, se eu perceber que eu tenho que soltar um pouquinho, vou soltar um pouquinho do nosso franzido aqui. Também tem que ser tenteado, bonitinho, tudo igual. Ó. Aqui tem que ficar um arraso, certo? Aí pode ir colocando alfinetes, tá? Não tem problema. Vai colocando os alfinetinhos, prendendo as partes aqui, ó. Então, olha só o efeito que ele fica um pouco diferente. Ó, os gominhos aqui que eu comentei tanto, tá? Então, nós vamos soltar, prender esse bonito ali, tentear bonitinho. Então, olha só, praticamente o resultado será esse, ó. Tá? Aqui a gente vai ajeitar melhor. Vou prender, depois eu vou mostrar para vocês, tá? Olha só que legal. Aqui já me mostrou que eu tenho que soltar um pouquinho mais, então, ó. É trabalhoso? É trabalhoso, mas é tão gratificante quando você vê esse resultado. E o melhor de tudo isso, porque a gente tem um resultado assim, com certeza e sem dificuldade. Quando eu falo deste resultado aqui, do resultado do caimento da peça, quando eu falo do corte, né? Porque aí o restante fica super tranquilo quando você tem uma base que te facilita o trabalho. Porque, diga-se novamente, o segredo de uma confecção, o segredo de uma boa costura, o que é as medidas corretas e a modelagem bem feita. Então, para facilitar o seu dia a dia, para facilitar a sua vida, nós temos as modelagens Vezo. Isso mesmo. Então, você conta com 6 materiais didáticos prontinhos para você não ter dor de cabeça. Ou seja, a modelagem feminina, que é para tecido plano, a modelagem de malharia, a modelagem de moda praia, a modelagem de lingerie, a modelagem de moda pet, a modelagem de moda fitness. Mas que com esses dá para você fazer 1001 criações. Além disso, saindo do forno em breve, nós teremos a modelagem plana de moda infantil. Vestidinhos, camisas, bores. Mas no de malharia você encontra o infantil, que é camiseta do tamanho 2 ao tamanho 14, que é infanto-juvenil. E também você encontra os agasalhos de moletom, também nesses tamanhos. Com a base, você viu que com a base da camiseta, nós fizemos esse maravilhoso vestido. Então, com essa mesma base da camiseta, você vai poder fazer vestidinhos infantis, porque tem nesta base os vestidos, a camiseta infantil do tamanho 2 ao tamanho 14. Olha só, para minha amiga linda que pediu a dica, aqui vai, ó, que é no próximo vídeo que eu vou trazer, tá? Que aqui vai entrar aquele drapeadinho aqui na manga. Então fala se não vai ficar lindo de viver esse vestidinho. Lembrando que, mais uma dica, você pode fazer esse vestido, se você observou no vídeo, tá? Na imagem desse vestido, ele está com uma manga comum. Na modelagem de malharia, compõe a manga comum. Sim, nós temos a manga, que é a manga da camiseta, tá?
No caso, como o meu tecido, eu já sabia que o meu tecido não daria para cortar uma manga. Por isso eu fiz a manguinha japonesa, certo? E assim, finalizando a nossa dica de hoje, mas sem antes deixar aqui a minha gratidão, não só por vocês me seguirem no canal, mas a minha gratidão primeiro a Deus, por poder fazer o que eu mais amo, a minha família, que me apoia o tempo todo, a minha equipe, e também a vocês, Vezetes, que têm me mandado maior energia positiva, maior força. Nessas últimas semanas, que o último vídeo, né, eu estava bem chorosa, né, bem emotiva. Para quem acompanhou, viu, eu de colar e tudo mais. Mas olha, minha gratidão, meu muito obrigado, porque eu recebi muitos comentários maravilhosos, me dando muita força. E olha, o que me motiva é exatamente isso, fazer o que eu amo e ter vocês aí do outro lado, me deixando entrar no lar de vocês, seja no trabalho, no lar, onde vocês estiverem e me acompanhando. Então, eu só tenho que agradecer e também aproveitar e pedir para você, curta, compartilhe e comente, porque na nossa próxima dica eu vou trazer já montado, porque não se esqueça, aqui ó, máquina reta primeiro para depois overlock, certo? E vamos arrasar, vamos costurar muito. Um grande beijo, até o nosso próximo encontro.